Olá! Bom, hoje eu estou inaugurando um novo quadro no canal que se chama Assuntos de Vênus, né? E eu gostaria de trazer para vocês, né, principalmente para as mulheres, para as moças, um conhecimento simbólico mais profundo, mais vivificante deste arquétipo, deste planeta que é a Vênus. Eu já fiz aqui um vídeo no canal sobre Vênus, eu vou deixar nos comentários fixados, tá? Se você quiser, você pode ir lá assistir depois deste vídeo aqui. Mas bem, hoje eu gostaria de falar, né, sobre uma capacidade, né, de tipo venusina que todas nós temos, né, que todo mundo tem, mas que hoje eu acredito que é pouco ou mal explorado, que é a capacidade imaginativa, tá? Vênus, ela simboliza a imaginação, né? Ela simboliza essa potência que o ser humano tem, que é a potência, né, que é a capacidade de imaginar. E aqui eu também gostaria de agregar, né, a importância de obras de ficção, né, de romances, né, de novelas e aqui de doramas, que é um assunto que eu gosto muito, tá? Eu sou dorameira, eu já assisti muitos e muitos doramas, né? Eu sou mais dos doramas tradicionais, né, que nós chamamos de xianxia ou fuxia, né, que são doramas chineses de época, porque eles são mágicos, sabe? Eles têm uma capacidade vivificante do seu coração, da sua mente. Você expande mesmo, sabe? A sua alma, assim. É uma coisa impressionante, eu gosto muito. Eu tive muito ganho, sabe? Ganhos interiores mesmo assistindo doramas, e eu recomendo. Mas de qualquer forma, aqui eu gostaria de falar sobre o dorama específico, tá? Que é o dorama Case-se com o Meu Marido, né? Marry My Husband, que é um dorama, pessoal, que me tocou muito, tá? Eu o trouxe aqui de primeira porque ele é um dorama moderno, né? Ele se passa nos dias atuais, então ele não vai causar muito estranhamento, né? Mais pra frente eu pretendo trazer uns doramas tradicionais aqui, porque são muito bons, né? Mas de cara eu trouxe esse, porque ele me tocou particularmente a esse nosso aspecto interior que é a imaginação, tá? O que é a imaginação? A imaginação, ela trata das coisas possíveis, tá? É a nossa capacidade de criar, tá? Então, a criação, né? A capacidade criativa da nossa mente, tá? Criação de quê? De imagens, tá? Então, Vênus simboliza a nossa capacidade de criar imagens. Tá? E qual que é a importância disso para nós, mulheres, tá? Aqui eu vou trazer o contexto do dorama. Eu vou tentar não dar spoilers, tá? Só que o que acontece nesse dorama? O dorama começa com a protagonista à beira do fim de sua vida. Ela tem um câncer terminal. Essas histórias, né, com doenças e tudo mais, para mim são particularmente tocantes, porque eu sou aí uma sobrevivente, né, de alguns problemas de saúde graves. Esse assunto me toca bastante, sabe? Toca o meu coração. Então, aqui eu não falo da boca pra fora, tá, pessoal? Tudo que eu trago no canal vem do meu coração, tá? Eu vivi aquilo de alguma forma. Eu não falo da boca pra fora. Mas, né, ela está voltando aqui ao dorama no fim da vida e ela tem um marido e uma melhor amiga, né? Essa melhor amiga ela chama de alma gêmea, né? E esse marido dela, ela conheceu bem nova também, tá? Ela ficou no relacionamento com ele, depois se casou. Só que ela descobre, né, que essa melhor amiga é a melhor amiga mesmo, tá? Unha e carne, melhor amiga do coração, elas se chamam de alma gêmea, pra você ter noção, elas são muito amigas. Só que, tá? Quando, né, vai chegando o fim da vida, ela descobre, né, que o marido dela, né, está aqui. Eu ia usar a palavra pulando a cerca, só que o contexto é muito mais sério, tá? Não é uma brincadeirinha, tá pulando a cerca. Não, né? Ele comete essa traição com uma pessoa do dorama, tá?
O ponto que eu quero chegar, esse dorama é muito bom, tá, pessoal? Eu recomendo para todas as meninas assistirem, todas as mulheres, ele é muito bom. O ponto que eu quero chegar é que ela chega num ponto no dorama em que ela perde a sua vida, tá? Só que no ponto em que ela perde a vida, ela volta no tempo. Ela volta 10 anos antes. Ela, né, morre, mas volta no tempo. E, gente, ela toma um susto tão grande porque ela, né, sai daquele estado vegetativo, muito magro, né, por causa da doença, e ela volta a ser uma jovem moça, bonita, cheia de saúde, com muitas esperanças, tá? Essa temática de volta no tempo, tá, não serve, tá, para nos deixar tristes, porque nós literalmente não podemos voltar no tempo, não é mesmo? Não dá para voltar no tempo. Eu gostaria de tomar outras decisões quando era mais nova. Eu acredito que você também. Mas aqui, essa volta no tempo, pessoal, simboliza essa capacidade venusina de imaginar, tá, o que pode acontecer. Tá? Então aqui, essa volta no tempo, tá, simboliza o que nós, eu e você, podemos fazer hoje, né, de nos imaginar no futuro. E como que você faz isso? Criando imagens. Aqui eu estou falando de uma capacidade que beira a predição, tá? Mas não é adivinhação, tá? Não é clarividência, não é... Aqui é realmente uma capacidade de imaginar o que pode acontecer. Nós podemos tomar essa volta no tempo da protagonista. Imagina que, na verdade, ela estava 10 anos antes, imaginando o que poderia acontecer, por exemplo, se ela casasse com esse cara. Não, se eu casar com esse cara daqui 10 anos, como eu vou estar? Eu posso estar acabada. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer, o que eu estou querendo fazer aqui? Eu atendo mulheres, eu converso com muitas mulheres, né? Eu tenho amigas que sempre conversam comigo. E o drama dessas mulheres sempre me tocou profundamente, que é o drama do sofrimento humano, né? Mas também do sofrimento feminino. E uma coisa que sempre me chamou atenção, tá? É que muitas vezes as mulheres, as pessoas no geral, tá? Mas aqui eu estou falando para mulheres, né? Assuntos de Vênus. Muitas vezes as mulheres caem em ciladas, cometem erros, porque elas não imaginaram o que poderia acontecer, né? O que provavelmente aconteceria. Mas eu sei que é uma coisa um pouco complicada de entender hoje, né? Quando a imaginação ela é usada de modo não muito legal, né? Eu mesmo tenho dificuldade com que as pessoas entendam como que eu sei certas coisas, né? Há uns dias atrás, né, algumas semaninhas atrás, eu me deparei com esse problema. Eu saí com uma amiga muito querida, tá? Eu gosto muito dela mesmo. Nós saímos, ela me convidou para ir num açaí. Nós fomos, conversamos, mas em determinado momento surgiu um assunto, né, que gerou um pouco de tensão, e eu expressei, né, que eu achava aquela circunstância que ela estava falando muito maléfica, né, não era uma coisa boa, não era o lugar onde era bom ir, né. Aí ela virou para mim e falou assim, mas como você sabe? O que ela quis dizer? Você nunca foi nesse lugar, como você sabe que não é bom? Então, pessoal, como é que eu sei, né? Como é que nós sabemos que uma coisa, né, que aconteceu ou que pode acontecer não é boa, sem que você tenha vivido? Gente, isso é totalmente possível, tá? Porque existe uma coisa chamada inteligência, né? E um dos órgãos dessa inteligência é a imaginação, tá? E assim, a imaginação ela pode ser tão viva, tão vibrante, a sua capacidade imaginativa, né? A sua potência venusina, ela pode ser tão vibrante que você enxerga, que você sabe. Mesmo que você não foi, mesmo que você não tenha feito, você sabe.
É por isso que os romances são tão importantes. Nós lemos uma história, né? Por exemplo, Madame Bovary, ou, por exemplo, gente, o meu romance favorito é Jane Eyre, né? Eu recomendo que todas as mulheres leiam Jane Eyre, tá? Jane Eyre é uma heroína com traços de santidade, né? Ela é uma mulher incrível, tá? É uma personagem, mas pra mim ela é tão viva, né? Ela está no meu coração como uma pessoa viva. Então, por exemplo, nós lemos um romance, né? É para nós termos vivo na nossa mente, no nosso coração, uma possibilidade de vida, tá? E é uma possibilidade real. Tá? Nos romances, não aconteceu realmente, mas poderia acontecer, tá? E quando nós assistimos um dorama, tudo mais, é para nós entendermos que aquilo poderia acontecer. Né? Então, quando eu falo de nossa, isso aí não é bom, isso aí não é legal, mesmo que eu não tenha ido, eu sei que não é, mas como você sabe? Eu sei porque eu tenho capacidade imaginativa, né? E essa capacidade se liga ao meu coração. E o meu coração, ele ilumina, tá? Essa experiência, mesmo que eu não tenha ido, mesmo que eu não tenha feito. Gente, isso é capacidade da inteligência humana, tá? Isso não é coisa de outro mundo. Então, doramas, novelas, livros de romances, tá? Os romances clássicos, tá? Eles não servem só pra gente ficar sonhando com como poderia ser lindo ter um príncipe encantado. Eu gosto muito dessa perspectiva também, tá? Porque sonhar é muito bom, tá? Sonhar nutre o nosso coração. Não tem problema sonhar e ter esperança. Só que o problema é quando você só assiste, só lê as obras, né? Essas produções nesse sentido. Aí não dá, tá? Porque você vai viver no mundo da lua e vai cometer erros. O que eu quero dizer aqui, você precisa, tá? Quando você assistir, ler, você precisa extrair uma linha de possibilidade humana do que pode acontecer. Então, por exemplo, né? Esse marido da protagonista é um dorama coreano, né? Eu vou falar aqui o nome, mas a gente não vai lembrar muito que é um nome coreano, né? Mas a protagonista se chama Jong Soo-min, né? A Jong Soo-min estava com um homem que dava sinais, que tinha um certo comportamento, tá? Cujos pais eram de tal ou tal maneira. Então, assim, com elementos do que você tem agora, você tem que usar a sua capacidade criativa venusina para pensar essa situação que eu tenho aqui, essa característica, essa pessoa, daqui 1, 2, 3, 10, 15, 20 anos, né, vai traçar uma linha de continuidade que vai dar aquele resultado ali. Tá? É disso que eu tô falando. É dessa capacidade preditiva. Nós mulheres gostamos muito de artes preditivas, né? Cartomancia, tiragens, todo tipo de coisa, né? Só que muitas vezes isso não seria necessário se nós simplesmente usássemos a nossa capacidade imaginativa, tá? Venusina. O que eu quero deixar aqui para vocês hoje é que você tem uma capacidade de saber o que vai acontecer. Só que não é que você vai sonhar, sentir, vai vir do céu. Não, é você parar e imaginar. Esta pessoa, com esse comportamento aqui, daqui 5 anos, provavelmente ela vai estar dessa maneira. E isso serve para nós também. Se eu continuar levando a vida que eu estou levando, daqui 5, 10 anos eu vou estar daquele jeito ali. Isso é capacidade venusina, imaginativa, tá? Isso não é sonho, não é ilusão, não é coisa da sua cabeça. Isso é uma capacidade humana, tá? Que hoje está um pouco perdida. Você pode se livrar, tá, de muitos infortúnios nesta vida se você usar a sua capacidade imaginativa. Eu aconselho muito minhas amigas, né? Porque
modéstia à parte, eu sou uma mulher que sempre se guiou por essa capacidade, tá? Mesmo quando eu era nova, muito nova, eu imaginava, não, mas peraí, tá? Legal, né? Se eu tô apaixonada por alguém, se eu quero ir por algum caminho, mas se eu for por esse caminho vai me levar provavelmente para aquele lugar, e eu quero estar lá? Não quero, então eu não vou, tá? E como eu consigo fazer isso, né? Eu aconselho as minhas amigas, elas vêm pra mim com algumas coisas, eu falo, eu acho que não vai dar certo. Mas não é que eu sou vidente, entende? Toda mulher tem uma sensibilidade, né? Algumas mais, outras menos. Eu vou fazer aqui uma série de vídeos, aqui dentro, né, do nosso quadro de assuntos de Vênus, como cada Vênus no signo realiza esta capacidade criativa, tá? Por exemplo, Vênus em Leão, Vênus em Escorpião, Vênus em Câncer, né? Eu sou uma mulher de Vênus em Câncer. Então eu tenho uma sensibilidade de tipo mais emocional, tá? O meu coração pega. Então, mulheres de Vênus em signos de água têm essa propriedade da água de se moldar no que ela entra em contato e por isso ela percebe a forma, né? A forma da água são as mulheres de Vênus em água. Tá, mas e as mulheres de Vênus em fogo, por exemplo? Vênus em Leão, Vênus em Sagitário. O fogo, ele tem uma capacidade de clarividência, né? O fogo, ele mostra como a coisa é. Então, mulheres de Vênus em signos de fogo, ela sabe. Não é que ela sentiu, não é que ela percebeu, não é que ela racionalizou, não, ela sabe. Como é que ela sabe? Porque ela tá vendo. O fogo mostra tudo, tá? É como a luz do sol, nada fica escondido. Então é por aí, tá? Eu vou trazer um quadro sobre isso, mulheres com Vênus em signos de ar, em signos de terra, tá bom? Mas por enquanto é isso que eu gostaria de dizer para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser aprender mais sobre si mesma, se você gostaria de saber como usar melhor, né, esta capacidade que você tem, né, criativa, entre em contato comigo, agende a sua consulta de mapa astrológico, né, eu vou ter um grande prazer em nomear, né, em descrever o que eu vejo sobre você, tá bom? É isso, Deus nos abençoe, muito obrigada por quem assistiu até o final, até o próximo vídeo e tchau!